Uma boa tarde para você. O Mercado do Campo começa ao vivo, direto dos estúdios da BMF Bovespa em São Paulo. E começamos com informações do mercado financeiro. Hoje um dia de queda para o dólar e queda ainda mais acentuada para o índice Bovespa. A baixa do dólar acontece hoje porque no mercado externo há uma percepção de melhora na economia brasileira. Isso acaba favorecendo o real, há uma valorização da moeda local. Por conta disso, o dólar termina a semana em baixa. Você confere agora o fechamento da cotação. Dólar valendo R$ 3,10 mais 20. A queda é de 0,44%. Segundo analistas de mercado, o que aconteceu hoje é que há uma percepção de que o risco Brasil diminuiu. Isso após a agência de classificação de risco Moody's ter mudado a sua perspectiva da nota de crédito aqui do Brasil. Essa perspectiva era negativa, a Moody's melhorou essa condição, ainda não mudou a nota em si, mas a expectativa é de melhora nos próximos meses. Já o índice Bovespa opera ao longo de todo o dia em queda e a baixa é acentuada de mais de 2%. Neste momento, o Ibovespa, que reúne as principais ações das empresas negociadas aqui na Bolsa, está em 64.209 pontos, queda de 2,39%. Essa queda é puxada principalmente pelas ações das empresas JBS e BR Foods, que hoje acabaram sendo afetadas por uma investigação da Polícia Federal. As ações da BR Foods terminaram o dia com uma queda de 7,67%. Só para lembrar, ontem as ações da empresa haviam mostrado uma recuperação, tinham subido cerca de 4%, mas diante das investigações de hoje que podem afetar a operação da empresa, os papéis tiveram essa queda mais forte. As ações encerraram o dia valendo R$ 36,93 por papel. No fechamento de ontem, cada ação valia R$ 40, ou seja, uma queda em torno de R$ 4 por ação da BR Foods. A queda para as ações da JBS foi ainda mais acentuada, foi a baixa mais forte do índice Bovespa hoje. Vamos voltar aqui para as ações da JBS, agora sim você acompanha, uma queda de 11,2%, como eu disse, a maior queda do índice Bovespa hoje. Cada ação ficou a R$ 10,64. No fechamento de ontem, as ações da JBS estavam valendo quase R$ 12, ou seja, uma queda muito forte hoje, justamente por conta dessa investigação que acabou envolvendo essas duas empresas, que são as principais produtoras de proteína animal aqui no Brasil. Bom, a processadora de carnes JBS afirma por meio da sua assessoria de imprensa que não há nenhuma medida judicial contra os seus executivos, embora tenha havido uma prisão preventiva de Flávio Evers, que é funcionário da Seara. A companhia reconheceu que a operação de carne fraca ocorreu em 3 de suas unidades produtivas, 2 delas no Paraná e uma em Goiás. A JBS afirma que atua em conjunto com as suas subsidiárias no cumprimento de todas as normas regulatórias em relação à produção e comercialização de alimentos. A BR Foods, que também acabou sendo afetada por conta dessa operação, também divulgou uma nota dizendo que está colaborando com as autoridades para o esclarecimento dos fatos e disse que cumpre normas e regulamentos referente à produção e comercialização de produtos. De todas as empresas que foram investigadas hoje, 3 unidades foram fechadas, uma delas da BR Foods na cidade de Mineiros, em Goiás. Bom, agora nós vamos ver os detalhes sobre essa operação. A Operação Carne Fraca, deflagrada pela Polícia Federal na manhã de hoje, denunciou um esquema de fraudes na produção e comércio de carnes envolvendo o Ministério da Agricultura e grandes empresas do setor. A denúncia é de que fiscais do Ministério estariam recebendo propina para liberar a venda de carnes que seriam vencidas ou até de produtos adulterados. Veja detalhes na reportagem de Márcia Prado. Imagens da Polícia Federal mostram partes da operação considerada a maior já realizada no país. Durante a manhã desta sexta-feira, foram cumpridos mais de 300 mandatos judiciais. Alguns dos maiores frigoríficos do país, incluindo empresas como a JBS e a BRF, são acusados de pagar propina a fiscais do Ministério da Agricultura para facilitar a produção e o comércio de carnes adulteradas. Os detalhes foram apresentados pela Polícia Federal, que em quase 2 anos de investigação
descobriu fraudes como a emissão de certificados sem fiscalização e reembalagem de produtos vencidos ou impróprios para consumo. Áudios divulgados pela PF comprovam até o uso de carne de cabeça de porco na produção de linguiças. Tu ligou? Sim, eu liguei. Sabe aquele lá de cima, lá da Sancherê? É. Ele quer te mandar 2.000 quilos de carne de cabeça. Conhece carne de cabeça? Carne de cabeça de porco, eu sei o que é. Ele vendia 5, mas ele deixa 4,80 para você conhecer. Para fechar a carga. Tá bom, mas vamos usar no quê? Não sei. Aí que vem a pergunta, né? Vamos usar na calabresa, mas aí é massa fina, é? A calabresa já está saturada de massa fina. É pura massa fina. Tá. Vamos botar no quê? Não pegar então. Nada, vem 2.000 quilos, botamos na linguiça, bem, frescal, moída fina. Mas é proibido usar carne de cabeça na linguiça. Tá, seria só 2.000 quilos para fechar a carga. Pois na outra vez dá para pegar um pouco de toufinho. A operação mobilizou mais de 1.000 policiais federais na manhã desta sexta-feira. Entre os mandatos cumpridos, 27 pediam a prisão preventiva de envolvidos no esquema, 11 pedidos de prisão temporária e 190 ordens de busca e apreensão. Por meio de nota, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil lamentou o esquema, cobrou rigor na apuração e demonstrou preocupação com a imagem do setor produtivo rural. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, que pretendia se ausentar do cargo por 10 dias para tratar de assuntos pessoais, cancelou a licença e ordenou o afastamento de todos os envolvidos. Ele também garantiu que vai ajudar a Polícia Federal nas investigações. Márcia Prado para o SBA. Só reforçando que ontem à tarde o ministro da Agricultura havia anunciado que sairia de licença por 10 dias para resolver assuntos pessoais. Hoje ele já informou a sua volta ao ministério. Está previsto para segunda-feira de manhã uma reunião com embaixadores para garantir o comércio brasileiro de carnes e também as investigações. O ministro disse que quer acompanhar pessoalmente essas investigações e que a tolerância dentro do ministério para atos ilícitos é zero. Algumas entidades também já se manifestaram em relação à operação que foi deflagrada hoje de manhã pela Polícia Federal, denominada Carne Fraca. O Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais Federais Agropecuários informou por meio de nota que apoia a Operação Carne Fraca, deflagrada hoje pela PF. A entidade reforçou que a denúncia partiu dela própria e que consta de processo administrativo que tramita no Ministério da Agricultura desde 2010. Os fiscais dizem que desde essa época já vinham denunciando essas irregularidades e que nada havia sido feito. A Associação Brasileira de Proteína Animal, a ABPA, se posicionou em relação a essa operação também. Segundo a entidade, falhas que eventualmente venham a ser comprovadas são exceções em um modelo produtivo que é referência para o mundo. São questões pontuais que não refletem todo o trabalho desenvolvido pelas empresas brasileiras durante décadas de pesquisa e investimentos para ofertar produtos de alta qualidade. Já a ABIEC, que é a Associação Brasileira da Indústria Exportadora de Carne Bovina, não quis se manifestar hoje sobre essa operação da Polícia Federal. Bom, a imprensa internacional já está repercutindo também essa operação. Bom, em relação a tudo que foi falado hoje do Ministério da Agricultura, alguns jornais de outros países já dão essas notícias. De acordo com o jornal argentino Clarín, as informações da chamada em espanhol carne fácil representam um escândalo para o Brasil, que desmantelou uma gigante rede de carnes adulterada para exportação. A publicação ainda destacou que as ações do Grupo JBS e da BR Foods tiveram forte queda aqui na BMF Bovespa. Um jornal da Espanha também destacou essa ação da Polícia Federal, dizendo que algumas gigantes organizações criminosas envolviam várias das maiores produtoras de carnes do país. Uma matéria do Wall Street Journal sobre a operação repercutiu a informação de que ao menos
um executivo da JBS é alvo dessa investigação e que 1.000 policiais de 7 estados brasileiros trabalharam nessa ação. Por fim, o Financial Times destacou que as principais empresas do setor de carne do Brasil mergulharam em uma massiva investigação de fraude, ou seja, uma repercussão muito grande na imprensa internacional em relação aos produtos e a essa operação da Polícia Federal aqui no Brasil hoje. Algumas entidades dizem que há muito rigor nas exportações, por isso que isso não deve afetar as vendas externas de carne aqui do Brasil. Bom, no próximo bloco você vai ver que um brasileiro é escolhido para a diretoria da Organização Internacional do Café. Nós voltamos já. O Mercado do Campo está de volta, direto dos estúdios aqui da BMF Bovespa em São Paulo e agora com informações sobre o mercado de café. Foi anunciado hoje à tarde que o brasileiro José Sete acaba de ser escolhido para ficar à frente da Organização Internacional do Café, a OIC, que tem sede lá em Londres. Nos últimos dias, ele disputava essa vaga para comandar a organização com outros 5 concorrentes de outros 5 países. No início desse processo, a disputa era entre 9 países. Nessa última etapa, além do Brasil, concorriam também a este cargo os candidatos do México, Peru, Suíça e Indonésia. Aliás, a Suíça acabou chamando muito a atenção por concorrer a este cargo, já que ela é uma grande consumidora de café e não uma grande produtora, como é o caso dos outros países que estavam disputando este cargo. Mas então o brasileiro agora, José Sete, é o escolhido para ficar à frente da Organização Internacional do Café. Agora vamos aos preços do café negociados hoje nas bolsas internacionais. Começamos com valores do café Robusta lá na Bolsa de Londres. Os preços do café Robusta vêm sendo sustentados em alta justamente por uma preocupação do mercado de que haja uma oferta limitada por conta da quebra de safra aqui no Brasil e também no Vietnã, a safra que não veio tão cheia assim. Você confere agora como ficaram os preços negociados hoje lá na Bolsa de Londres. O contrato de março segue estável a $2.160 por tonelada. Já o contrato de maio, a $2.184 por tonelada, sobe 0,04%. É a mesma alta para o contrato de julho, uma alta bem leve em relação a ontem, $2.203 por tonelada. E setembro, também estável hoje em relação à última quinta-feira, fica em $2.212 por tonelada. Os preços hoje acabaram ganhando um certo equilíbrio, porque havia uma expectativa de realização de lucros no mercado lá em Londres, já que nos últimos dias foi observado uma alta mais forte. Mas como há essa expectativa de menos café robusta disponível no mercado, os preços acabaram se estabilizando com tendência de alta. Já os preços lá na Bolsa de Nova York hoje tiveram uma alta mais forte para o café arábica. Foi um dia de muita oscilação, um sobe e desce na sessão de hoje lá em Nova York. Os preços acabaram subindo justamente por conta do dólar mais fraco. Quando o dólar cai, no mercado há uma expectativa de que o Brasil e outros países produtores diminuam as suas exportações, porque a remuneração também fica mais baixa. E aí tem menos café disponível no mercado. Contrato de março, a $1,40 por libra-peso, sobe 0,75%. Maio, a $1,42 por libra-peso, tem alta de 0,42%. O contrato de julho, a $1,44 por libra-peso, sobe 0,41%. E para setembro, $1,46 por libra-peso, alta de 0,44%. Analistas do mercado de café dizem também que a alta foi sustentada porque muitos fundos de investimento querem manter os preços do café pelo menos acima de $1,40 por libra-peso. Agora você confere como ficaram as cotações do café arábica negociados aqui na BMF Bovespa. Para março, $168,20 a saca de 60 quilos, uma alta bem acentuada em relação a ontem de 5,5%. Nos últimos dias, o contrato de março estava sem negociação, agora teve essa alta mais forte. Nos últimos negócios já chega a $172 a saca de 60 quilos.
Para setembro, uma alta mais discreta, em torno de 0,5% a 174 dólares e 80 centes a saca. Portanto, um dia em que os preços do café arábica negociados na Bolsa de Nova York e também aqui na BMF Bovespa voltam a registrar alta. Bom, a Caixa Econômica Federal recebeu um pedido da CNA, a Confederação Nacional da Agricultura. Isso porque no ano passado, o presidente Michel Temer assinou um decreto para a renegociação de dívidas, principalmente dos produtores do Nordeste, que foram afetados pela seca, o que acabou trazendo uma quebra de produção. Esses produtores sofreram também com a falta de abastecimento de milho por conta dos altos preços. Só que este decreto do presidente da República, Michel Temer, atingiu os financiamentos que iam até o dia 31 de dezembro de 2011. E a Caixa Econômica Federal começou a fazer os seus financiamentos de crédito rural a partir de 2012. Por isso que a CNA agora pede que a Caixa Econômica também aceite essa renegociação das dívidas dos produtores, que são principalmente da agricultura familiar da região nordeste do Brasil. No próximo bloco, você vai ver como ficaram hoje os preços da soja e do milho negociados na Bolsa de Chicago. Nós voltamos daqui a pouco. Estamos de volta direto dos estúdios aqui da BMF Bovespa em São Paulo, agora com informações do mercado da soja e do milho negociados na Bolsa de Chicago. Os preços da soja vêm sendo pressionados para baixo nos últimos dias por conta da ampla oferta global. A entrada da safra no Brasil e da Argentina no mercado internacional acabou fazendo com que os valores caíssem. Além disso, existe uma expectativa de que a próxima safra dos Estados Unidos tenha uma área plantada maior do que a anterior. A safra está prevista para começar a ser plantada em maio lá nos Estados Unidos. Das últimas 10 sessões, 9 foram de queda para os preços da soja. Apenas ontem é que houve alguma recuperação para esses valores. Hoje eles já voltaram a cair justamente diante dessa ampla oferta mundial. O contrato de maio a 10 dólares por bushel cai 0,14%. E essa é a mesma queda para o contrato de julho, a 10 dólares e 10 centes por bushel, e de agosto, a 10 dólares e 11 centes por bushel. Apesar da queda ter sido pequena no final do dia, a baixa chegou a ser mais acentuada em alguns momentos. Por exemplo, a cotação mínima para o contrato de maio teve uma queda mais forte e chegou a 9 dólares e 94 centes por bushel, ou seja, os valores ficaram ainda acima desse patamar de 10 dólares por bushel, mas o preço mínimo tem ficado abaixo desse valor nos últimos dias. Os preços da soja têm sido os menores dos últimos 5 meses lá na Bolsa de Chicago. Agora, os preços do milho se recuperaram mais uma vez, apresentaram alta hoje, negociada lá na Bolsa de Chicago. Contrato de maio a 3 dólares e 67 centes por bushel teve uma alta de 0,40%. Contrato de julho a 3 dólares e 75 centes por bushel também sobe 0,40%. E o contrato de setembro a 3 dólares e 82 centes por bushel tem alta de 0,59%. De acordo com especialistas, os preços do milho negociados na Bolsa de Chicago hoje não tiveram grandes influências. O mercado permanece sem grandes novidades, mas a fraqueza do dólar diante de outras moedas acabou impulsionando os valores lá nos Estados Unidos. Se o dólar está mais baixo, o milho norte-americano fica mais competitivo no mercado internacional e aí pode acontecer uma procura maior pelo cereal de lá. Os preços acabaram subindo. Diferente do que aconteceu aqui na BMF Bovespa, onde houve uma queda para os preços do milho. O contrato de maio, negociado a R$ 30,26 a saca de 60 quilos, caiu 1,5%. Já o contrato de setembro, a R$ 29,30 a saca, teve queda de 0,68%. A ampla oferta da safra aqui no Brasil segue pressionando os valores negociados com o milho aqui na BMF Bovespa, que hoje registram uma nova queda, terminam a semana, principalmente para o segundo semestre, negociados abaixo de R$ 30 a saca de 60 quilos. Bom, o SBA Gourmet
que estreou no Canal do Boi em novembro do ano passado, agora está de nome e também de cara nova. Agora será o Brasil Gourmet, e quem traz mais informações sobre as novidades que o programa vai trazer agora é o apresentador Renato Lapenta. Veja. Renato, muito obrigado pela sua vinda aqui nos nossos estúdios da BMF Bovespa, trazendo uma novidade, né, do SBA. Antes era o SBA Gourmet e agora teve essa mudança para o Brasil Gourmet. Por que teve essa mudança no nome? Rafaela, antes de mais nada, o prazer é todo meu. A gente está aqui, um estúdio muito legal, muito bem posicionado aqui. Eu que não conhecia a Bolsa de Valores, estou achando bem interessante. Mudou um pouquinho, agora é calmo o negócio aqui, um pouco mais calmo. É isso. Não, Rafaela, a coisa é muito simples. Quando nós começamos a gravar o SBA Gourmet, assim que a gente começou a produzir coisas e começar a interação com as pessoas e procurar matéria, procurar assunto, a gente acha que a gente conhece o país. Mas ninguém, acho que poucas pessoas devem ter a real dimensão, a noção do tamanho desse país e tudo que está contido nele. Muito rapidamente a gente começou a ver que tinha matéria pipocando aqui, ali, lá. Gente, mas nós estamos daqui a pouco, vamos ter que viajar o Brasil de verdade e muito rápido. Vai ter que ser uma coisa real, que vai acontecer. Naturalmente o nome migrou para Brasil Gourmet e assim, ficamos muito felizes porque é um nome muito interessante. Eu sou um brasileiro de carteirinha, gosto demais. Obviamente o SBA também, por ser uma emissora que aposta tanto no agronegócio no nosso país. Eu acho que foi um nome para nós muito feliz e foi um caminho natural, foi meio que assim, a hora que a gente viu a dimensão da coisa, aquilo brotou de um jeito que não teve volta. Bom, vocês, como você falou, fazer essas viagens mais rápidas, ter um deslocamento melhor, vocês fizeram uma parceria com a Passaredo para conseguir viajar o Brasil inteiro, né? Exatamente, a Passaredo acabou de entrar conosco, tá dando um apoio, vamos estar viajando aí praticamente uma série de lugares aí do Brasil, para todo quanto é lado com eles, vamos cobrir todas as bases operacionais deles, já sabemos de novidades gastronômicas, curiosidades muito legais, bacanas mesmo, locais bem interessantes e assim, coisas inusitadas, coisas novas, vamos para todos, desde cidadezinhas pequenas até capitais, quer dizer, vamos buscar atender todos os locais onde eles operam. Obviamente vamos para outros lugares também, tem lugares que nenhuma companhia aérea opera e é natural isso, e vamos cobrir isso daí tudo. O Brasil é muito grande, voltando a falar nisso. Bom, Renato, uma coisa que você mostra muito no Brasil Gourmet é essa questão cultural, gastronômica, mas o SBA tem a sua identidade agrícola. Qual que é a ligação entre uma coisa e outra? A ligação é muito simples e direta. Se não existir o campo, a gente não come, a gente não bebe, a gente não veste, a gente não se transporta, a gente não faz nada. O mundo todo, ainda não é todo mundo que percebe isso, mas o mundo todo é movido pela atividade do agronegócio. Então eu acho que é muito simples e objetivo isso, o que a gente come, e por que não enxergar isso pelo lado do prazer, pelo lado de quem trabalhou isso, de quem produz aquilo tudo, para que a gente possa, seja na cidade maior ou menor, ou até no campo mesmo, desfrutar daquilo ali. Então, a gastronomia é um prazer muito grande, fazer uma coisa que é tão tradição do ser humano, que é comer e beber em reunião, seja com amigos, com família. Isso é uma celebração e a cultura gastronômica do Brasil vem crescendo muito. A gente vê muitos programas de gastronomia, reality shows inclusive, e as pessoas começando a fazer um pouquinho mais de coisa em casa, de cozinhar, de aprender, de reunir os amigos. Isso acaba se tornando um hábito mesmo. E isso aí foi um caminho natural. E obviamente com a gente tendo esse approach, essa visão de que alguém no campo trabalhou para que aquilo esteja ao nosso alcance, seja na agricultura ou na pecuária, piscicultura, enfim, apicultura e todos os trabalhos do campo, quer dizer, isso na verdade é trazer isso para a realidade, quer dizer, foi muito prazeroso, muito gostoso. Como você falou, já tem muitos programas sobre gastronomia, o consumidor final está se interessando cada vez mais por isso, mas qual que é a importância de colocar um programa de entretenimento, de gastronomia, de cultura, dentro de um canal de televisão voltado mais para o agronegócio mesmo? Olha, eu acho que é principalmente o tamanho da audiência, da capilaridade
que a rede SBA tem. A gente enxerga ela chegando no, assim, como os vasinhos de circulação vão no corpo da gente inteirinho, vai para o Brasil inteiro, lá nas pontinhas e tal. Eu acho isso muito importante. E você, dentro de uma rede que, vamos dizer, de uma certa forma é toda sisuda, é trabalho, eu acho muito interessante ser um programa que quebra esse paradigma da emissora. Estamos levando alegria, diversão, distração, união para as famílias e tal, cultura também, por que não? Eu acho isso interessante, eu acho que o desafio foi bem apresentado e bem aceito. Estamos fazendo isso com o maior prazer do mundo, é muito legal. Agora, inclusive, estamos esses dias aqui em São Paulo gravando. Hoje mesmo gravamos no mercado de Pinheiros, muito interessante, um mercado antigo que foi revitalizado, mas tem todo um trabalho sustentável em várias frentes, e você poder ver que ali dentro de uma metrópole do tamanho de São Paulo, você enxerga box do mercado trabalhando e vendendo produtos onde é valorizada a produção familiar, o agricultor local, eles vão buscar sem intermediários, direto lá no produtor para chegar direto para o consumidor final, sem grandes escalas de gente atravessando, de encarecedores e tudo mais. E demoradores também, na verdade você acaba perdendo até qualidade de muito alimento. Então é sensacional você ver que existe e está começando cada vez mais isso tudo acontecer. E essa entrada para nós, nesse desafio de num canal só de trabalho, só ser entrar com um programa de lazer, de diversão, de cultura, é muito interessante. Vamos fazer o convite então, mudou o nome, mas continua no mesmo horário? Tudo absolutamente igual, Brasil Gourmet, de segunda a sexta às 19h30 e aos domingos às 7 horas da manhã, o programa de meia hora. De segunda a sexta, programas de 10 minutos, às 19h30. E aos domingos, 7 horas da manhã, o programa de meia hora. Bom, o telespectador pode esperar então muita comida, muita viagem muita pelo comida, Brasil muita todo. Curiosidade, pessoas interessantes, lugares interessantes. Já visitamos criação de cordeiro, já visitamos produção de ervas e temperos orgânicos, vinícolas, e vem muito mais por aí. Vem cada coisa bem interessante. Vamos visitar várias regiões aí com coisas bem interessantes. Muito obrigada pela sua vida aqui, Renato. Da próxima vez traz alguma daquelas receitas deliciosas que você faz. Vamos fazer? Um jeito a gente arruma um cantinho aqui, queimar uma panelinha aqui. Obrigada pela sua vida aqui, agradeço. Renato. Vocês acabaram de assistir a entrevista com o Renato Lapenta, ele é apresentador do Brasil Gourmet, que já estreou aqui no canal do Boi. Você assiste todos os dias às 7h30 da noite. Voltamos ao programa. E agora informações sobre o setor sucroalcooleiro. Entidades desse setor, tanto do centro-sul do Brasil quanto do Nordeste, que são as regiões produtoras, foram até o Ministério da Agricultura pedir para o ministro Blairo Maggi o apoio para o retorno de uma tarifa de 20% na importação do etanol. Segundo essas entidades, as importações vindas principalmente dos Estados Unidos aumentaram muito entre o final de 2016 e agora, início de 2017. E que essas importações têm prejudicado os produtores de etanol e não têm trazido grandes benefícios para os consumidores. O ministro Blairo Maggi aceitou essa proposta feita pelo setor e disse que vai encaminhar a medida para a CAMEX, que é a Câmara de Comércio Exterior, propondo essa sobretaxa de 20% na importação do etanol. Bom, o Mercado do Campo desta sexta-feira, 17 de março, fica por aqui. Agora você acompanha o Pecuária BR com Renata Ferreira e Jorge Zaidan. Nós voltamos na segunda-feira, às 5h35 da tarde, horário de Brasília. Um ótimo final de semana a todos.